Nós, como médicos, como sociedade, como familiares, devemos sempre estar atentos a essa toda pressão que a mídia social e essas informações erradas têm em relação à parte de psicológica desses indivíduos. Um transtorno alimentar é caracterizado por uma alteração de um padrão alimentar, que muitas vezes está relacionado seja pela quantidade de alimentos ingeridos, seja para mais ou para menos, como também pelo seu aporte calórico, interferindo numa alteração do comportamento relacionado aos hábitos alimentares. Existem diversos tipos de transtornos alimentares. Os mais comuns e conhecidos pela população geral são a anorexia nervosa, a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar. Existem outros, inclusive aqueles que não têm um nome propriamente dito, mas que acabam interferindo, na funcionalidade, na saúde, seja física ou mental daquele sujeito. O transtorno de compulsão alimentar, ele está muito presente nas pessoas que têm obesidade. Cerca de 1/3 das pessoas que estão acima do peso apresentam um transtorno de compulsão alimentar. O que é esse transtorno? Então, as pessoas ingerem uma quantidade de calorias muito grande, num tempo muito curto, então elas comem muito rápido, numa certa frequência. A gente pode dizer que 1 ou 2 vezes por semana, num período de 3 meses, se essa pessoa apresenta esse padrão, a gente pode diagnosticar como uma compulsão alimentar. Ambos acabam tendo uma preocupação mais importante com relação à imagem corporal ou então propriamente ao peso, e consequentemente vão tendo alterações de hábitos alimentares ou comportamentos relacionados à ingesta de alimentos. Enquanto que na anorexia existe um aporte calórico significativamente menor e, consequentemente, um peso ponderal significativamente mais baixo, na bulimia nervosa isso acaba não sendo tão evidente e é comum que essas pessoas acabem tendo um IMC normal ou um IMC levemente aumentado, numa faixa de peso do IMC que seria o sobrepeso. Em relação à bulimia, são pessoas que acabam ingerindo uma quantidade grande de calorias e acabam se arrependendo, fazendo mecanismos compensatórios para evitar o ganho de peso. Então essas pessoas acabam vomitando, acabam usando laxantes, acabam usando inibidores de apetite ou fazendo muito exercício, e tudo isso pode levar a problemas de esofagite, problemas gastrointestinais pelos vômitos que são autoinduzidos, problemas dentários, de alteração de cor de dente, alterações intestinais, e isso pode comprometer a saúde desses indivíduos. A gente fala dentro da parte da psiquiatria que é multifatorial, porém a gente sabe que o fator genético é algo que é presente nos transtornos alimentares, e isso implica que então familiares de primeiro grau que tenham transtorno alimentar aumenta a chance dessa pessoa acabar também tendo um transtorno alimentar. Mas também se sabe que dentro da mesma família existe uma questão da replicação, ou seja, de ter hábitos e comportamentos aprendidos por familiares, e que isso pode então ser um fator de risco dessa pessoa acabar também desenvolvendo um transtorno alimentar. Está associada a problemas psicológicos, então transtornos de ansiedade, depressão. Muitas vezes as pessoas comem para preencher um certo vazio ou devido a algum sofrimento. Está muito relacionado com as emoções. É uma coisa unidirecional. Então, muitas vezes, pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar acabam apresentando obesidade. Mas não podemos afirmar o contrário, que as pessoas obesas
tem transtorno de compulsão alimentar, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa ficar bem atento, e que a questão do IMC, do peso, acaba sendo uma consequência, né, dessa patologia. Hoje nós encaramos a obesidade como uma doença crônica, recidivante, progressiva, e a gente sabe que o organismo, quando o indivíduo ganha peso, ele vai tender a manter aquele peso. Então existe uma série de fatores hormonais e fatores metabólicos que fazem com que esse indivíduo, quando ele ganha peso, ele vai tentar manter esse peso e quando perde, vai tentar recuperar. Então, o grande desafio da obesidade não é só a perda de peso, mas a manutenção da perda de peso a longo prazo. Mas a gente tem que manter esse tratamento e acompanhamento para ter um bom resultado no tratamento da obesidade. Quando falamos, por exemplo, de anorexia e bulimia, nós encontramos uma relação de gênero bastante significativo, né? Então, geralmente, o que nós encontramos na literatura é aquela proporção de 10:1, 10 mulheres para 1 homem. Além da diferença de gênero, nós acabamos observando também com relação à faixa etária mais comum para esses dois tipos de transtornos alimentares, a bulimia e a anorexia. São tipos de transtornos alimentares que acabam se desenvolvendo muito mais frequentemente no final da adolescência, nessa transição para o adulto jovem. Então, vamos dizer que na faixa dos 15 aos 25 anos de idade, é uma faixa de idade que acaba sendo muito mais comum. Acaba sendo muito mais incomum, então, encontrarmos esses tipos de transtornos alimentares em extremos, seja crianças ou então idosos. Os diagnósticos psiquiátricos, de uma forma geral, e para os transtornos alimentares acaba não sendo diferente, acaba sendo clínico, né, através de uma investigação, de uma conversa e coleta de informações, né, na anamnese. Alguns outros exames de sangue, como o hemograma, proteínas totais e frações, também podem ser realizados para a gente tentar diagnosticar e aí ver qual que é a melhor conduta no caso desses transtornos alimentares. Se a gente pensar na forma do sistema de saúde, que muitas vezes o primeiro médico, né, que vai ter o contato com o paciente é o médico da família, ou um clínico, o cardiologista, ou seja, um médico de referência do paciente, muitas vezes será esse profissional que vai fazer o diagnóstico, ou então pelo menos levantar a suspeita diagnóstica para, se for o caso, o devido encaminhamento ao médico psiquiatra. Isso não significa que outros profissionais da área da saúde, principalmente da área da saúde mental, não possam fazer diagnóstico, né? Então, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, entre outros profissionais, podem, né, conjuntamente com o médico, né, confluir para esse diagnóstico. De uma forma geral, de uma forma mais simples e sintética, sim, existe tratamento com a finalidade de cura. Então existe, em tese, um bom prognóstico para essas pessoas, embora, como qualquer outra doença, nós vamos graduar, né, com relação à gravidade desse quadro. Então existem transtornos mentais leves, moderados e graves. Então, no caso dos transtornos alimentares não é diferente, e transtornos alimentares graves acabam tendo, né, uma maior repercussão, uma maior dificuldade de tratamento, é mais desafiante e muitas vezes são pessoas que vão acabar sendo submetidas a um tratamento por um período mais prolongado. Pacientes que apresentam um transtorno de compulsão alimentar, muitas vezes nós podemos utilizar alguns medicamentos que podem ajudar essa pessoa a apresentar uma diminuição desses episódios de compulsão para poder ter um melhor resultado de tratamento. Então existem alguns medicamentos que a gente fala que são off-label, que são medicamentos que a gente usa para transtornos psicológicos que podem ajudar essa pessoa a perder peso, como existem hoje medicamentos novos, que são os análogos de GLP-1, que também têm uma ação hipotalâmica no centro de fome e saciedade, que também vão diminuir a compulsão alimentar.
Com relação à anorexia e bulimia, nós temos o uso de medicamentos mais específicos que têm uma boa taxa de sucesso para o tratamento, visando não só o controle do nível de ansiedade que muitas vezes essas pessoas vão apresentar durante o tratamento, uma vez que nós estamos falando em restituir um padrão alimentar mais saudável, considerado dentro do normal e que acaba contrastando com o aporte calórico que as pessoas vinham tendo antes do tratamento. Nós acabamos sempre trabalhando em conjunto com outros profissionais da área da saúde, junto com psicólogo, nutricionista, para que esse tipo de tratamento seja mais afável, seja mais tranquilo e que, consequentemente, garanta uma boa adesão ao tratamento. Isso engloba também, principalmente familiares, para que exista tanto uma forma de supervisão do tratamento, garantindo uma regularidade nas consultas médicas. Isso faz com que essas pessoas se sintam mais acolhidas, E aí isso possibilite com que ocorra um maior engajamento ao tratamento. Como um dos fatores de risco é a baixa autoestima, nós precisamos identificar precocemente essas pessoas, sejam pelos pais, familiares, pela escola, mas que seja feito todo um trabalho que assegure essa criança ou esse pré-adolescente a uma vida mais saudável. Seja em casa, com a família, ou seja na escola, uma coisa que também precisa ser desenvolvida desde cedo são habilidades emocionais e sociais que garantam, então, um bom desenvolvimento ao longo de toda a vida do indivíduo. Uma coisa que chama muito a atenção hoje em dia é que com todas essas mídias sociais, informações erradas, fake news, essas propagandas que a gente vê em relação às revistas, daquele padrão estético de uma magreza extrema que a gente não consegue ver 1% de gordura. Muitas vezes essas pessoas procuram um médico de uma forma desesperada para atingir aquele objetivo que não é um objetivo de saúde e não é um objetivo real. Então, nós como médicos, como sociedade, como familiares, devemos sempre estar atentos a essa toda pressão que a mídia social e essas informações erradas têm em relação à parte de psicológica desses indivíduos.